Já na sexta-feira, na quinta-feira, o Comitê de Enfrentamento Covid na cidade de Araraquara confirmava o diagnóstico de casos da variante Delta naquela cidade. E horas depois, ou pelo menos no dia seguinte, também a cidade de São Carlos. E aí alguém pode perguntar, diante disso, e dada a rapidez com que o vírus propaga, será que nós temos aqui em Batamão? Vamos lembrar que nós temos uma proximidade muito grande e uma grande movimentação de pessoas. É de se supor que talvez a gente tenha, mas diagnosticado com a variante, não temos ainda, não houve testagem específica. Araraquara, sim, parece ter confirmado mesmo e através de testagem específica. Mas é o que vamos saber melhor agora, na entrevista que vamos realizar. E passados esses 3 dias do anúncio, qual é a situação de momento da variante Delta presente lá na cidade de Araraquara, com a secretária de saúde daquele município, Eliana Onaim. Muito obrigado, Eliana, pela gentileza. Bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes, né? É sempre bom estar conversando aí com a cidade de Matão. O caso anunciado já na sexta, eram quantos casos mesmo, Eliana? 7 casos. Na sexta. De lá para cá, novos testes foram feitos ou não? Não, a gente faz esse sequenciamento, né, uma vez por semana, né? Então, toda semana a gente sequencia e aí agora nós aguardamos novamente para esse final do início, final dessa semana, os novos resultados, né? Para ver se temos mais variantes. Mas ainda temos 80% da variante P1, que é de Manaus, né? Sim. Circulando. A grande maioria, né? A 15% do total foram já a Delta, né? E ainda também temos a originária, a primeira também. Então, das 45 amostras que a gente analisou, a maioria é a P1, mas temos a Delta também. Então, temos que ficar atentos. Esses casos de Delta, vocês têm acompanhado o desenvolver da doença nesses pacientes particularmente, para saber que tipo de reação, que tipo de gravidade ela pode manifestar? Sim, todos esses pacientes não foram internados, estão sendo acompanhados. Teve paciente, inclusive, que já teve alta, tá? Da quarentena, né? Então, não tivemos ainda nenhuma complicação desses 7 pacientes. Estamos agora monitorando os comunicantes, né, domiciliares, e acompanhando essa evolução. Mas, por enquanto, né, graças a Deus, a gente não teve nenhuma complicação com esses pacientes. Até aqui significa, então, mesmo aquilo que os médicos têm observado, de que, embora ela seja muito rápida e vigorosa na sua transmissão, no entanto, a gravidade é sempre menor, ou porque ela impõe uma gravidade menor, ou porque esta variante chegou no momento em que boa parte da população está vacinada também, né, Eliana? Sim, acho que o grande fator é, pelo menos, as pessoas terem uma dose de vacina, né? Então, acho que isso realmente é algo que contribui para a não complicação, né, desses pacientes, né? E o pessoal ainda não tem realmente, como você disse, um estudo que comprove a gravidade, né, da doença. O que a gente sabe é que ele tem uma capacidade de transmitir muito maior. Essa testagem esse universo testado que vocês escolheram aí, foi um universo aleatório ou eles apresentavam alguns sintomas já parecidos? Não, totalmente aleatório. Toda semana, uma porcentagem das amostras positivadas, né, elas vão para análise de sequenciamento. Então, isso foi um achado, tá? Aleatório mesmo, totalmente aleatório. Olha que interessante, todos os casos lá diagnosticados se mantiveram, bastou que tivessem um atendimento e que se cuidassem em casa mesmo e já tem até alta. Então, Deus queira que essa variante aí não seja tão vigorosa, tão cruel como a anterior, né, Eliana? Sim, com certeza, tá? Agora, a gente sabe que quando ela apareceu aqui, Ribeirão, São Carlos, né, ela deve estar circulando, né, normalmente, infelizmente, por todos os espaços, né? Por isso é extremamente importante, né, primeiro as pessoas terem conscientização da vacinação, né, principalmente na segunda dose, né?
Outra coisa é evitar as aglomerações desnecessárias, né? E usar a máscara o tempo todo, que isso a gente sabe que é extremamente, né, efetivo, né? O uso de máscaras e a higienização das mãos e o distanciamento social, né? Seria muita ingenuidade supor que as cidades daqui da região, e o nosso caso, a nossa é uma delas, não tem alguém que nesse momento já está com a Delta. Agora, com certeza, né? É muita ingenuidade, né? Achar que não tem. Muita ingenuidade. Então, tem. Vamos falar logo de uma vez. Nós temos, certamente, a esta altura, alguém por aqui. Isso tende a aumentar. Mas o que é animador, se é que a palavra melhor é essa, é de que realmente a gravidade dela, ela não tem toda a gravidade daquela da Amazônia, mas tem um poder de transmissão muito mais rápido e poderoso. Ela é muito mais poderosa nessa... Agora, no geral aí das cidades, e Araraquara não é diferente, em que os números vieram caindo, hoje nós temos uma situação hospitalar aqui mais tranquila do que momentos, né, difíceis aí que passamos. Araraquara não deve ser diferente. Você acha, Eliane, que apesar da chegada dessa Delta, é uma tendência de que esses números não subam mais? Olha, eu acho que assim, a tendência que a gente tem, né, vai depender muito da população. Não relaxar essas medidas de proteção, evitar essas aglomerações, né, que a gente consegue também passar por essa nova variante, ainda mais vacinando toda a população aí que pode ser vacinada, né? Então, a gente tem, qual é o caminho, né? Mesmo com a nova variante, essas medidas, né? É testar, identificar esses casos para fazer o quê? Fazer o cumprimento, né, da quarentena, que isso é fundamental, tanto do positivado quanto dos seus comunicantes, testar esses comunicantes, né? Para ver como está essa situação. Então, a gente precisa manter a vigilância muito constante, né? Não abaixar, né, a guarda, né? E realmente a gente consegue enfrentar mais essa situação. Uma pergunta final, Eliana. Em situações anteriores de avanço das transmissões, a Araraquara sempre foi mais dura nas suas medidas e tudo. E agora ela percebe que tem a nova variante entre seus munícipes. O comitê chegou a pensar em endurecer medidas já flexibilizadas? Não, no momento não. Por quê, Daércio? Nós temos uma baixa taxa de ocupação hospitalar, né? Então, nós temos uma baixa taxa, nós temos uma alta cobertura de vacinação nos grupos, né, que foram propostos, né? Então, não dá para você tomar essa medida, né, com esses indicadores. É muito difícil, inclusive, a adesão da população, né? Então, nós temos que observar isso, né, se isso tornar a crescer. A partir da divulgação da nova variante, também nós não tivemos um aumento considerável do número de casos, né? Então, a partir do momento que esse aumento, né, muito pelo contrário, a gente está tendo aí uma diminuição do número de casos, começar a aumentar, isso significa que provavelmente nós vamos ocupar mais leitos. E aí, consequentemente, as pessoas adoecendo, as pessoas tendo que internar mais, isso obviamente vai ter óbito. Aí sim nós temos que tomar as medidas, né? Por enquanto o comitê está observando como vai se desenrolar, principalmente em relação ao número de casos positivados e taxa de ocupação hospitalar. Algum leito já foi desativado ou pensa-se na possibilidade de desativação de leitos excepcionais, adicionais? Não, nenhum leito foi. Nós continuamos com o hospital de campanha com a sua capacidade, apesar de ter 15 pacientes internados, nós temos 71 leitos, né? Santa Casa nos leitos dela de UTI, Covid, toda a estrutura ainda, né, ainda montada. Expectativa. Okay. Eliana, muito obrigado por sua participação e gentileza, aliás, de sempre com a gente. Ela sempre foi muito pontual e atenciosa. Muito obrigado mais uma vez, então, Eliana. Eu que agradeço mais uma vez, desejo a todos uma boa segunda-feira e uma semana, né, repleta e principalmente de saúde para todos. Amém. Um grande abraço, bom dia. Abraço a todos. Eliana Onaim, secretária de Saúde de Araraquara.